crianças, a tia Ângela, a Laura. Nós estamos aqui para falar da terceira aula da nossa revista da Escola Bíblica Dominical da classe primários. O tema hoje é o sonhador, né? Então nós vamos orar ao Senhor antes de iniciar nossa lição, não é, Laura? Vamos fechar os nossos olhinhos. O filho sonhador, que é o nosso tema da nossa lição. Senhor Jesus, te agradeço por tudo, Senhor. Dai-nos uma boa lição, que nós possamos aprender mais e mais da Tua Palavra, Senhor. Abençoa cada um que se encontra em casa, em nome de Jesus. Amém. Vamos agora à nossa lição. É o nosso versículo que diz assim: Ele será generoso e as bênçãos que Ele nos dará serão tantas que vocês nem poderão segurá-las nas suas mãos. Lucas capítulo 6, versículo 38. As bênçãos do Senhor serão na minha e na tua vida tantas que as nossas mãos não poderão segurá-las. Precisamos de chamar pessoas para que possam nos ajudar a segurar, a compartilhar estas bênçãos do Senhor, porque serão muitas as bênçãos do Senhor na sua vida, assim como foi na vida de José. José passou por momentos difíceis, mas o Senhor honrou a vida de José. E eu quero compartilhar com vocês, crianças, essa história linda, maravilhosa da vida de José, o quão grande o Senhor agiu na vida dele. Assim como nós falamos semana passada, que José, o nosso amigo, ganhou do seu pai uma linda túnica colorida, assim, uma túnica colorida, uma túnica de honra, uma túnica de uma pessoa muito importante. Seu pai já sabia que o seu pai já sabia que Deus ia trabalhar na vida de José e deu-lhe uma túnica colorida, uma túnica diferente, para que ele seria uma pessoa diferente, uma pessoa usada por Deus de uma forma diferente. E tudo isso foi Deus que preparou para José. Então, o que aconteceu, crianças? Os irmãos de José sentiram quando viram tudo aquilo que estava acontecendo com José, a túnica colorida. Eles ficaram com muita raiva ao ver aquilo tudo. Os irmãos de José tinham o seu coração contaminado pela inveja, pela maldade, pelo pecado muito grande de fazer aquilo que não agradava a Deus. Porém, José era diferente. Ele estava sempre ao lado de seu pai Jacó, para que ele pudesse aprender tudo sobre Deus, aprender a ler, aprender a escrever. José queria ser diferente e seus irmãos tinham muita raiva com isso. Mas o que aconteceu, crianças, com José? A Bíblia diz que José, ele teve um sonho sim. Deus deu um sonho para José. E este sonho, José, ele e seus irmãos, José sonhou que foi dormir como um dia normal. E ele sonhou aquela noite que ele estava no campo e o feixe de trigo que ele estava amarrando se soltou da sua mão. E o feixe de trigo se levantou e ficou mais alto que o dos seus irmãos. Com isto, crianças, aquele feixe de trigo dos seus irmãos se prostravam diante do feixe de trigo de José. José não entendia o que estava acontecendo. José não estava sabendo por que estava acontecendo aquilo. Quando José acordou, ele assustado, talvez, não entendendo o que estava acontecendo, José foi até o seu pai e seus irmãos e contou aquele sonho que ele tinha com seus irmãos. Ele contou tudo aquilo que estava acontecendo com eles. E seus irmãos ficou ainda mais bravo com ele. Seus irmãos disseram assim com ele: além de você ser o filho querido do papai, você ainda vai começar a ter sonhos? Por acaso você acha que nós iremos se prostrar diante de você? Os irmãos mais velhos se prostrarem diante do irmão mais novo? Eles ainda ficaram mais bravos.
Porém, José não entendia o que estava acontecendo. Muitas das vezes, nós não entendemos o que está acontecendo na nossa vida. Porém, quando o sonho é de Deus, e com tudo que isso que está acontecendo na sua vida for bênção de Deus, vai ser realizado. Então, se for alguma provação, no momento certo, Deus vai cuidar de você. Se for algo que Deus prometeu de bênçãos, vai acontecer na sua vida, se for os planos de Deus. O que aconteceu? José não entendeu nada. Passou-se um tempo. José teve um outro sonho, um sonho mais diferente. José sonhou que ele estava ali naquele lugar. Na Bíblia não fala onde José estava, só diz que José sonhou outra vez. Ele olhou para o céu e a sua estrela se levantou e ficou mais no alto, e 11 estrelas, e o sol e a lua circulavam diante dessa estrela de José. José pensou e não estava entendendo nada do que estava acontecendo. O sol, a lua e 11 estrelas estavam se curvando diante da estrela dele. Ele acordou e correu, foi novamente contar para os seus irmãos. E agora seu pai estava junto quando seu pai contou aquele sonho, quando José contou aquele sonho. E Jacó disse assim: José, que sonho é este? Você está achando que eu e seus irmãos vão se prostrar diante de você? José não estava entendendo nada do que estava acontecendo. Então, seus irmãos ficaram muito furiosos com isto tudo. Mas Jacó conversou muito com José. Mas Jacó, porém, lá no fundo, ele já sentia que alguma coisa iria acontecer, mas ele não sabia o que. José foi todo feliz contar os sonhos para os seus irmãos, mas seus irmãos ficaram com muita raiva disso tudo, com mais raiva que eles já tinham de José. Então, crianças, conte os seus sonhos, os seus desejos para aquelas pessoas que vocês confiam. O papai, a mamãe, a vovó. Não permita que pessoas de outros locais invejosas venham saber daquele sonho seu. Por quê? Porque senão elas vão tirar você daquele propósito de Deus. Deus antigamente falava muito por sonhos, mas hoje em dia também Deus fala em sonhos. Porém, nós devemos buscar a presença de Deus e nós devemos confiar naquilo que Deus nos entrega. Porque eu sei que você tem um sonho, a mamãe tem um sonho, a tia Ângela tem sonhos, a Laura tem sonhos, né? Todos nós temos sonhos. Então, se você tiver alguma doença, alguma pessoa doente em casa, e você tem um sonho que essa pessoa doente vai melhorar, vai realizar na sua vida este sonho. Deus continue falando conosco através da sua palavra. Amar a Bíblia, a ler a Bíblia, a palavra de Deus, para que Deus possa falar conosco através da tua palavra. Porque Deus é poderoso. Que o Senhor continue abençoando a sua vida, porque Deus é poderoso. Se você tem sonhos, crianças, coloca tudo na mão do Senhor, porque Ele vai direcionar a tudo e a todas as coisas. Nós vamos ouvir um louvor na presença de Deus. Amém? Pequeno menino José era um grande sonhador. O mundo pra ele era mais colorido, pois amava o Senhor. Mais brilhante que as estrelas do céu, escolhido porque era fiel.
sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Seus irmãos não gostavam dos sonhos nem de sua alegria. O jogaram no poço e venderam o moço por uma mixaria. No Egito escravo se tornou e todo esse tempo em Deus confiou. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. E Faraó teve um sonho estranho, mas nada entendeu. Pra decifrá-lo, lembraram do escravo, do rapaz hebreu. E a José Deus deu a revelação, se tornou o governador da nação. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Os sonhos de Deus são tão grandes quando a gente crê. Quando a gente crê. Que lição maravilhosa que nós aprendemos hoje, né, crianças? Falando sobre José, que era um servo de Deus, obediente e sonhador, né, Laura? José era um sonhador. E nós vamos orar ao Senhor, que nós possamos ser igual a José, uma bênção nas mãos do Senhor. Amém? Senhor Jesus, te agradecemos por esta lição maravilhosa que aprendemos, Pai. Colocamos tudo em tuas mãos, a cada um que se encontra ao teu lar, Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças? Espero vocês na próxima aula. Tchau!